Então, hoje, acho que o nosso primeiro assunto vai ser esse que está todo mundo falando, que é a paralisação do governo dos Estados Unidos. Para quem não sabe, a paralisação do governo aqui acontece porque quem controla o bolso dos Estados Unidos é o Senado. Mas quem vota no orçamento para que o Senado consiga liberar esse dinheiro é o Congresso. Então, existe uma simbiose aí, que a gente precisa dos votos dos dois para que seja aprovado o orçamento e, com o orçamento aprovado, que o Senado possa liberar o dinheiro para que as pessoas aqui sejam pagos, os funcionários do governo. E funcionários do governo, gente, inclui exército, inclui os burocratas de Washington, D.C., inclui o pessoal que está fazendo as pesquisas para aprovar medicamento e tudo no FDA, no NIH. Então, são muitos órgãos do governo e todo mundo fica sem receber direito. Então, como o governo teve essa paralisação, que a gente está chamando de Schumer Shutdown, porque quem decidiu essa paralisação foi justamente o Chuck Schumer, que é o senador, e o congressista, que é o speaker, minority speaker, que é o líder da minoria no Congresso aqui, o Hakeem Jeffries. Nós tivemos essa paralisação. Assim, um parênteses, mais ou menos um parênteses, para todo mundo entender, é que parece que essa história da paralisação acontece só na América. Essa história da paralisação, ela é um assunto que quase todas, eu vou colocar entre aspas, democracias, porque eu vou citar uma, que acontece também no Brasil, né? Essa história de paralisação. É que na América paralisa mesmo, porque a América, para quem não sabe, ela preza muito, de forma estrita pela legalidade. Vou deixar bem claro, de forma bem rápida. No Brasil, se o orçamento não é aprovado, inicia o chamado, entre um orçamento emergencial, por quê? Contingência mínima vai pagar só as coisas essenciais. Só que no Brasil tudo é essencial, o servidor público é essencial, aquela coisa toda, que é uma bagunça. Na América, não. Né? Na América, não. Na América, isso que é bacana, porque a gente não tem esse conceito muito claro do servidor público, para ficar mais fácil. O cara não é literalmente concursado. Amanhã não está dando certo, tchau, a vida segue. Não é igual ao Brasil, o cara está preso à máquina administrativa, né? É que na América não tem orçamento, quer dizer, não é que não tem orçamento, desculpa, o dinheiro está na conta. Não tem autorização legislativa para gastar, não vai gastar, não vai para frente. É um mecanismo até que interessante para funcionar. O maior, que é legal, o maior problema qual é? Quem está criando o embargo, como sempre, né, Cissa, são os democratas que estão criando esse embargo, já vamos entrar no assunto, mas criando por quê? Não para o bem da América, mas para prejudicar a América. Exato. E uma outra coisa que eu acho que é importante explicar é que, assim, quando fecham vários órgãos, mas, assim, muitas pessoas continuam até indo para o trabalho. Eles sabem que eles não vão receber, mas eles continuam indo trabalhar porque eles entendem que precisam trabalhar pelo governo. É como se fosse eles congelam o pagamento, mas as pessoas, porque têm essa índole de trabalhar, vão, e alguns até não vão, mas também tem uma vantagem, que o Trump pode demitir, o presidente pode acabar demitindo muita gente durante esse período. Então, o que acontece? O Congresso fica parcialmente fechado, as cortes federais ficam abertas, mas o Tesouro fica parcialmente fechado, o IRS, que é o Departamento do Imposto de Renda aqui, fica praticamente todo fechado, o Federal Reserve também fica fechado, museus e parques também ficam fechados, então fecha muita coisa. Os trens são alguma das poucas coisas que ficam completamente abertas, os departamentos para mortgage, para financiamento de casas, continuam abertos, os correios continuam abertos, mas departamentos... Atividades essenciais, né? Isso, e os não essenciais são os que são fechados. E é aí que o Trump está querendo ir atrás, ele está querendo demitir as pessoas que não são essenciais, porque é aquela questão, né? Se não são essenciais, para que estão no governo? Porque, para quem não sabe, conservadores, republicanos gostam de um Estado pequeno. Então, se o Estado não está pequeno, não está enxuto, se tem gente não essencial que vão pastar, que vão catar coquinho. Porque esse negócio de Estado grande, Estado... E até aqui, até na figura dos democratas, o Estado não é tão grande quando você compara com o absurdo maluco que tem no Brasil, né? Venezuela, tudo que o Estado é toda...
é um aparelho só da esquerda. E não só da esquerda, a direita de mentira no Brasil também. Você pode ver, não estou falando que o Bolsonaro não quis fazer, mas tentou demitir meio mundo, segurar, obviamente não pôde, porque a máquina administrativa é muito... Máquina administrativa grande, queridos, não funciona, o Estado não funciona. Fala-se o que quiser na América, a América vai para frente, a América consegue ir para frente. Vai para frente, por que ela vai? Primeiro, ela não está engessada com o conceito de servidor público, que até a Helena colocou uma pergunta, até que eu respondo, e eu passo para a Cissa complementar. Os Estados Unidos vai para frente porque, primeiro, não fica engessado com uma coisa chamada estatutário, que é o quê? Você pega o servidor, você pega aquele servidor, ele fica pro resto da vida preso a você. Para demiti-lo, você tem que ter um PAD. PAD é Processo Administrativo Disciplinar, que mesmo assim, no meio do caminho, você consegue mandar de segurança, uma liminar e o cara não é demitido. Eu falo porque eu trabalho com isso. Então, você ingessa toda a máquina. A América, para ficar vias de regra, funciona como? Por exemplo, um policial no Brasil, ele é concursado, ele fica preso à máquina. Nos Estados Unidos, ele é contratado, abre uma vaga, é bem interessante, é como se fosse um primeira mão, você lembra do Primeira Mão, jornal? Que era, não, jornal não, que era só de anúncios, era só anúncio. Aí que acontece, tem um anúncio lá que tem vaga para policial, sei lá o que, em tal condado. A pessoa quer, ela vai mandar o currículo, se passar nas etapas, é contratada. Mas perceba, ela é contratada e qual caráter? Vai ficar bem grosseiro, mas não com as suas... Tira todos os direitos ali. É como se fosse um seletista, a qualquer momento eu mando embora. Não vou ficar com ele. Não sou obrigado a ficar. Diferente da figura estatal. Então, na América, você tem isso, como a Cisa falou muito bem. O Trump vai olhar, pô, esse cara não tá vindo e o serviço não é essencial. Pô, economia para o Estado. Economia. Exato, e o que a Helena está falando de ser servidor público entra por indicação para todos os cargos, não, é o que, como o Nilson falou, todas as vagas, inclusive, sabe, até as vagas de segurança nacional, tem gente que entra porque manda o currículo, porque foi para a faculdade, fez um mestrado naquilo, ou não, mas tem o currículo para preencher aquela vaga, manda, e é contratado ou não depois das entrevistas, o processo seletivo é muito normal. Para cargos de confiança do presidente da República, aí é diferente, aí é por indicação. Então, até alguns congressistas e tudo acabam contratando pessoas de confiança deles, mas essas pessoas também, se fizerem alguma coisa errada, até o RH pode ver que eles não estão fazendo tudo conforme tem que ser feito, podem ser mandados embora, com exceção dos ministros e tudo, mas tem muita gente de dentro do governo que anda sendo investigada, às vezes eles até abrem uma investigação, dependendo de se trabalha para a área militar ou área de segurança interna ou não, e aí eles são demitidos depois da investigação, caso haja necessidade. Hoje até tivemos um caso desse de uma pessoa que está trabalhando no departamento de guerra e que tinha conflitos porque ele é altamente contra o Donald Trump e ele tinha criado um site para ajudar as pessoas a protestarem contra o ICE, ou então evitarem o ICE, davam a localização do ICE, dizendo se ele estava, tá na rua tal, na esquina com a rua tal. As pessoas... Como é que você mantém um cara desse no serviço público federal de alto escalão, né? Desculpa te interromper, mas assim, é de embrulhar o estômago, né? Condição, não tem. Precisou a Laura Loomer expor o cara, mas aí hoje ele já foi demitido sumariamente. Então acontece esse tipo de coisa, que há demissões sumárias, porque tem evidência suficiente, vão lá e mandam embora. No Brasil isso seria impossível. Então é bem interessante essa mudança. E uma coisa que é interessante também, Nilson, não sei se você sabe, mas está todo mundo falando do fechamento do governo, que é um absurdo fechar, os republicanos, tivemos alguns que estavam meio em cima do muro, o Rand Paul é um que ele não é bem republicano, ele é mais independente, libertário, está no meio, o Rand Paul votou
pelo fechamento do governo, que foi um absurdo. Nós já temos 4 democratas que votaram pelo não fechamento do governo, porque as pessoas param de receber assistência governamental. Esse é o grande problema. Eles acabam prejudicando as pessoas. Mas não, na história recente, o último fechamento do governo foi do Barack Hussein Obama, que fechou o governo por 17 dias em 2013 para aprovar o Obamacare. Então, não, mas você vê é o contrário, né? Ele, na época, ele fez a paralisação porque ele queria incluir no orçamento o Obamacare, ele queria forçar, né? Porque normalmente não, o histórico dos fechamentos é democrata pedindo. Só queria fazer esse parênteses, porque o histórico são os democratas fazendo paralisar tudo. O partido que supostamente tem um caráter social é o que mais ataca contra o social. exato. Né? É exatamente isso. Porque, para quem não sabe, esse fechamento do governo está acontecendo porque os republicanos tinham feito um orçamento limpo, que muito diferente do orçamento do ano passado, que estava cheio de dinheiro para a Ucrânia, dinheiro para o Smithsonian, que é o museu aqui, dinheiro para várias besteiras. Esse orçamento estava muito limpo. E os democratas resolveram que queriam colocar mais dinheiro. 1 trilhão iria para o fundo de investimento médico, para subsidiar hospitais e tudo, de ilegais, de imigrantes legais. Então, assim, o pagador de imposto americano estaria tendo que alocar $1 trilhão para os ilegais. E aí depois eu até explico por quê. E, além disso, parte uma outra parte do dinheiro do fundo de investimento iria para fazer transição de gênero, inclusive de crianças. E isso não pode. Eu achei maravilhoso que o Pete Hegseth já cortou isso do Exército, não vai mais financiar esse tipo de coisa, e agora para as crianças isso também tem que ser cortado. Então vai ser bem interessante a gente ver para onde isso vai. Eu só volto, porque sempre a nossa pauta é a imigração, né? Eu entendo algumas coisas, só que percebo que o democrata quer fazer, quer parar o Estado todo para proteger o imigrante ilegal. E não é proteger, é custear a parte de saúde, depois a gente vai até tratar sobre isso mais tarde, mas quer custear a parte de saúde do pessoal da imigração de imigrantes ilegal, só que esquece um problema. O pagador de imposto, a pessoa que trabalha e paga, por exemplo, seu seguro-saúde, ela não tem esse custeio direto do Estado. O imigrante legal vai ter, né? É igual a história do Brasil. O sistema SUS é maravilha, maravilha. O sistema SUS é uma porcaria, depois nós vamos comentar. Mas, perceba, entrou um monte de venezuelano lá em cima, vê se o sistema aguenta eles. Não aguenta, não dá conta. Não dá conta o próprio brasileiro, imagine o venezuelano que está entrando lá pelo norte. Agora, a volta aqui dos Estados Unidos. É uma política extremamente burra, porque já se deixou claro que a América não quer imigração ilegal. De novo, a América quer o imigrante legal, documentado. Ela não quer o ilegal. Ponto, para aí, legal, já definiu uma parte. Só que os democratas, por algum motivo retardado, desculpa, Cissa, não entenderam ainda, porque a eleição deixou claro isso para eles, porque a bandeira maior do Trump era a imigração. Falou, entre outras coisas, que está cumprindo, mas ele falou o quê? Sou contra imigrante legal, vou deportar, vou fazer o caramba 4. Legal. Ele está cumprindo. E a América deu a maior quantidade de voto que um republicano teve até hoje para ele. E hoje, se você fizer uma pesquisa, a boa parte dos democratas, das pessoas, eu digo, o eleitor democrata, ou ele está no meio do muro, ou ele está meio que assim, não vai dar uma palmatória, mas ele está concordando. Por quê? Está ficando melhor, está ficando assim, quem vai entrar é uma pessoa que teve um double check, a pessoa que foi checada, foi verificada, e principalmente uma pessoa legalista. O que é legalista? Porque ela foi verificada a documentação dela, está tudo certo. Agora, você custear, você tirar o dinheiro do meu bolso, da Cissa, de outra pessoa, etc., uma pessoa que eu não sei nem a existência dela, ela não existe no sistema, é isso que eu tenho que deixar claro. Ela não existe, ela nem número é, porque ela não tem uma documentação, ela não tem um social. Na minha opinião, o que acontece é o seguinte: importaram, principalmente durante o último governo democrata, milhares e milhares de novos eleitores democratas, que são esses ilegais. Porque, gente, ilegal vota sim.
Hoje mesmo apareceu numa caixa da Amazon no Maine várias cédulas eleitorais que foram enviadas para lá justamente em antecipação à eleição para cometer a fraude. Então, eles votam. E, além de votar, eles usam o sistema de saúde, sim. Você vai ver os democratas todos falando: mas os ilegais não usam o sistema de saúde. Usam, porque quem está aqui fica doente. Quando eles ficam doentes, o que eles fazem? Vão para o hospital. Quando vão para o hospital, para emergência, isso tem um custo. Normalmente, o custo de emergência aqui é muito alto, porque eles vêm para cá, a maioria dos ilegais que vêm para cá, de vários países, isso aí não é só imigrante brasileiro, não, porque a maioria que vem para cá é chinês e indiano. Mas eles vêm para cá, não tem como bancar a saúde, ou então não querem, porque eles querem juntar dinheiro para mandar de volta para a terra deles. Exatamente. Então, não é que não tem, não quer usar para a saúde. Aí vão para o hospital, dando uma de coitadinhos, chegam lá, têm que ser atendidos, porque normalmente é caso de emergência mesmo. Quando não é, o hospital atende de qualquer jeito, manda embora, mas mesmo assim tem que atender, tem aquele custo da pessoa da entrada numa sala de emergência, que muitas vezes acaba ficando lotada por causa dos ilegais, e os americanos não têm como, tem que ficar esperando horas por um atendimento quando está cheio de ilegal ali, que eles estão subsidiando. Aí os fofos vão lá, são atendidos, Subsidiando. não pagam. Não, eles não pagam, chamam o assistente social e falam: olha, a gente não tem condição de pagar. Aí vocês acham que o hospital, que os hospitais aqui são particulares, vocês acham que eles vão entubar essa dívida? Não vão. Aí vão para o governo federal e falando: olha só, vocês deixaram esse povo entrar aqui, eles estão aqui, está aqui a continha, vocês têm que pagar. Então, o governo federal é que paga. Então, nós estamos subsidiando, sim, esse custo dos ilegais. Aí, o que acontece? A gente é obrigado a pagar, porque tem estados, feito a Califórnia, feito Massachusetts, e tem alguns outros que dão assistência total para essas pessoas. Eles não pagam um centavo, quando pagam, pagam muito pouco, e mandam a conta para o governo federal. Isso não é justo. Então, o governo Trump falou: a gente não vai bancar isso. Se esses estados querem dar esse benefício para os ilegais que moram lá, já que eles são santuários, Nova York, Massachusetts, Califórnia, principalmente, se eles querem dar esse benefício, eles que arquem com esse custo. E eles não têm como arcar com esse custo, eles precisam da verba federal. E o Trump falou: não vamos mais, e os republicanos estão falando: não vamos mais parar com participar dessa palhaçada. Até alguns republicanos já estão meio começando a voltar atrás, querendo votar logo, para ver se aprovam, mas a pressão popular está tão grande que eles não estão conseguindo usar essa manobra para aprovar o projeto dos democratas, como eles fizeram até o final do ano passado com o Joe Biden na presidência. Dessa vez não está rolando. Então está sendo muito interessante a gente ver essa reação popular, e vocês ficam agora sabendo por que está tendo essa paralisação e o porquê que os americanos estão apoiando, inclusive democratas estão apoiando o Trump nessa paralisação, porque nem os democratas mais querem bancar, subsidiar a saúde, o seguro de saúde dos ilegais. É isso. Não, tá perfeito. Eu só acrescento que, assim, que a Cissa falou, parece que é uma brincadeira que ela falou, parece que ela inventou, que ela falou assim: tem lugar que o imigrante ilegal tem voto, aparece assim. É uma coisa surreal. Eu dou um exemplo: quando eu cheguei aqui na América, eu posso votar? Não, não posso. Aí eu vi um papo, não sei quem votou, aí depois eu fui ver, tô falando muito sério, hein? Aconteceu comigo. A pessoa, ela entrou comigo, entrou antes, uma coisa assim, de um período, e ela não tem documento, ela não tinha nada, tinha o quê? Nada. Ou muitas vezes já vi situação que a pessoa está com visto de estudante. Peraí, como assim? Ela falou, se ela fez, eu não sei. Né? Mas se vai para outros estados, para quem não sabe, a eleição americana tem um problema muito sério, que ela é estadual ou ela é federal. Quando eu digo também, ela tem algum caráter municipal, mas que vai reger é o estado. Então, o que acontece? Tem estado que faz o quê? Ele não está nem aí, ele permite quem vai votar. Não sei, pode votar. Aí, o que acontece? Aquele cara que vota sempre, ele vai fazer o quê na eleição federal? Ele vai votar também. Ele vai aparecer lá, ele vai querer votar. Ou seja, o cara, tem uma coisa para mim surreal, o cara que não tem a cidadania querer escolher o destino do país. Eu vou dar um exemplo. Eu não posso escolher ainda o destino do país. Eu sou do green card holder, só tenho green card.
Posso escolher? Não, não posso, eu tenho que ter um pouco de noção. A próxima eleição eu vou poder. Então, assim, onde eu quero chegar? Você tem que ter muita noção do que você pode, o que você não pode. E vou fechar, Cissa. Quem vota sem ser cidadão está cometendo crime. Só quero registrar isso. Está cometendo crime. É crime, isso sim. Ah, não sei o que, é crime. Não tem que votar, não pode votar. O que Biden quis fazer, democrata quer fazer, eles querem fomentar essa galera que é ilegal, simplesmente porque o sonho deles era legalizar todo mundo numa canetada só, virar todo mundo cidadão, eles vão se eternizar no poder. Por quê? Ia todo mundo votar neles. A visão deles é essa. Vou pegar essa galera toda, vamos legalizar todo mundo. Salve o engano, o Obama fez isso na época. Ele fez isso que, desculpa, ferra a estrutura do país. Então, o que acontece? Democrata hoje, como a gente estava conversando ontem, Cissa, você me corrige, que eu sempre falo errado, são os como que é? Demoniocratas, porque não dá. E quem quiser saber um pouco de história, que eu já fecho para não ficar prolongando, para não... o nascimento do Partido Democrata, para quem não sabe, o Democrata lá no primórdio, na criação, democrata era estritamente a favor da escravidão. Era o único partido que fazia o quê? A escravidão era o que há para eles, nossa, nós temos escravos. Aí depois ele teoricamente foi refundado. Então, só lembra de quem é o partido que tem a classe social, que pensa no social ou não. Não são os democratas, nunca foram. E qual era o partido que tinha todos os membros da Ku Klux Klan? Democrata. Os demo, né? Exatamente. Sempre são eles. Aí, hoje, estão gritando, Hakeem Jeffries esperneando, porque estão chamando Trump de racista, porque o Trump colocou um sombreiro nele. Quer dizer, ele fica tão ofendido assim, por causa de um sombreiro e de um bigodinho, e isso está desde ontem. Ele está desde ontem esperneando. Ele chegou, deu uma de sapão e boca de veludo, essas coisas todas. Sapão é muito bom. Chorou. Não, mas ele chorou na live de ontem. Hakeem Jeffries chorou. Muito engraçado. E hoje resolveu soltar um meme totalmente sem graça, porque com o J.D. Vance, mas o J.D. Vance já tinha aceitado aquilo. Essas palhaçadas de democratas. Mas uma outra coisa que é interessante do fechamento é que o que acaba acontecendo também é que eles vão deixar de enviar fundos para as televisões estatais, PBS e as estatais é muito bom. Porque é praticamente, né? E para a mídia também, porque NPR, algumas dessas fontes de informação vão deixar de receber dinheiro, o que eu estou achando sensacional. E também estou achando muito bom as demissões já terem começado. E o Trump ontem, ele fez aquela reunião no Salão Oval, que estava o Bob Kennedy Jr., até o CEO da Pfizer, e naquela reunião ele falou que muitas coisas boas vão vir desse fechamento do shutdown e que eles podem se livrar de muitas coisas que eles não querem. Então, o Trump, desde ontem, já está com a língua afiada, já está com a caneta na mão, pronto para mandar bala e se livrar da gordura estatal. É o melhor exemplo que ele fez com o Departamento de Educação, né? Que foi uma das melhores coisas, já que aqui é um conceito, é uma federação, né? Então cada estado tem que ter seu controle, não tem por que você ter um órgão federal de educação, né? Tanto que ele enxugou, ganhou uma baita parte de dinheiro, né? Sobrou muito dinheiro no caixa, né? Pode falar, Cícero. Em relação ao Departamento de Educação, uma coisa que ele fez ontem também, que foi muito legal, é que ele transferiu a parte de alimentação, principalmente a parte de alimentação para crianças especiais, para o Bob Kennedy, porque ele falou que eles vão conseguir resolver esse problema da merenda escolar de uma forma muito melhor do que o Departamento de Educação conseguiria resolver, e que isso vai ajudar muitos estados a dar alimentos com bom valor nutricional para as crianças. Isso é legal. Quer ver? Só pegar que a Helena colocou, só para não deixar de responder, que ela falou, pode-se retirar de forma sumária o vídeo de quem está ilegal, mas que fomenta o ódio na rede contra os órgãos americanos e presidente. É que são duas coisas. Tirar visto é o imigrante temporário, né? O turista, o estudante, pode, hoje está fazendo, pode, mas assim, toma cuidado com fomentar ódio, senão a gente entra no próprio conceito que te defende, né? Que fala o que é ódio, né? Então tem que tomar muito cuidado.
Se está atacando o presidente, falando alguma coisa do presidente, teoricamente está dentro do conceito de liberdade de expressão. Mas ele está atacando fundamentos e conceitos americanos, por exemplo, aquela história absurda. Você vê um cara de fora, um estudante, está aqui na América, o cara está queimando a bandeira dos Estados Unidos, tem, opa, como já aconteceu. O visto dele, como a Helena perguntou, pode ser cancelado de forma sumária? Pode, como já foram feitos. Só não confunde com quem, por exemplo, o portador do Green Card. O portador do Green Card, nada é sumário, nasce um processo. Aí vai ser um processo porque ele tem a residência permanente. Quem está de forma temporária, vai ficar mais fácil. Quem usa visto é temporário. O Green Card não tem visto. Ele mora aqui, então ele não precisa mais de visto, né? Ele tem autorização permanente. Então, quem tem visto pode ter o seu visto cancelado, o seu status migratório zerado? Pode, com certeza, como já aconteceu várias vezes. O Marco Rubio não está brincando, ele faz isso constantemente. Não, ele está certíssimo de fazer isso, porque a gente precisa realmente ter aqui dentro do país pessoas que respeitam o país e não pessoas que querem acabar com ele. E recentemente entrou muita gente aqui, a gente está vendo até agora, nem está na nossa pauta, mas é uma coisa que é importante, a gente está vendo em Portland, daqueles protestos da Antifa em frente aos prédios do ICE, que as pessoas já chegam com bandeira do México, com bandeira da Palestina, sempre para causar baderna. Essas pessoas que estão protestando lá, o Trump mandou a Guarda Nacional, mandou o Exército para lá, com autorização para usar força letal contra essas pessoas, inclusive, para prender todo mundo, porque, e se for estrangeiro, já sai dali e aí realmente entra nesse expedite para ter o caso julgado e já ser deportado, porque se detesta tanto os Estados Unidos, para que está aqui? Se gosta tanto da Palestina, se gosta tanto do México, por que não volta? E é uma coisa até que eu acho interessante, porque eu vejo todo mundo com a bandeirinha do México nos protestos, a bandeirinha da Palestina, e reclamam pra caramba quando estão sendo deportados. Meu amor, você não gosta tanto do seu país? Volta. É uma das coisas até que eu não gosto, quando as pessoas ficam aqui com bandeira do Brasil, essas coisas, tipo, gosta tanto? Vai para lá. Quando estão reclamando dessa parte de imigração. Quando estão um protesto ou outro para fazer o Brasil melhorar, para chamar atenção para o problema do Brasil, aí é uma coisa completamente diferente. Mas se está aqui falando mal veio para cá, está falando mal do governo aqui e veio para cá de forma ilegal, você já está cometendo um crime. Então, vaza. Não, mas qualquer pessoa que está acusando uma manifestação utilizando algo da Palestina, minimamente, desculpa, eu vou partir do pressuposto que você está idolatrando terrorista. Eu vou partir desse ponto. Desculpa, você adora Hamas. Não tem outra desculpa para mim. É isso. Agora, vir para a América fazer isso, cara, isso é melhor. Por que o pessoal não vai lá para a zona de conflito, lá onde está o Hamas, a galera toda, vai protestar lá? Por que não protesta lá? Por que não vai lá gritar? Sabe por quê? Porque a maioria desses caras que vão para lá são mortos. São mortos. Os caras LGBT, mais YHD, DML, TLC, eles fazem o quê? Vão protestar, a Palestina, se for para lá, o que acontece com ele? Não dá nem tempo dele pisar no aeroporto, metem bala neles. Só que se ele pisar em Israel, o que acontece? Absolutamente nada. Vão ser recebidos de forma educada, etc., assim por diante. É aquele negócio, alguém comanda essa manada e o pessoal fala que quem gosta de Bolsonaro, etc., é gado, na realidade gado é outro, né? Ou melhor, nem gado, é burro mesmo, né? O negócio é burro, porque só pode ser. E só para voltar essa história e fechar, o governo está paralisado, eu acredito que vai realmente andar, vai voltar as coisas à normalidade. Dessa semana eu acho que não passa, porque está ficando ridículo, eles tentaram passar por baixo do pano essa ajuda, principalmente na área de saúde, né? No Medicare, essa parte de saúde para imigrante legal, viu que não colou, porque não colou, você pode ver que o americano em si não está idolatrando essa ideia, até o eleitor democrata está vendo que o que está acontecendo hoje é o quê? A América está andando um pouco melhor, a taxa de juros caiu, não estava caindo, a taxa de juros caiu, as coisas estão andando. Não estou falando que a segurança ficou perfeita, porque não dá para culpar somente imigrante legal na parte criminal. Porém, entrou uma galera bem barra pesada. Bem barra pesada. Tanto que não deu nem para você manter ele em prisão aqui, mandou para outro país. Você vê como o negócio era feio.
Agora, você querer bancar a saúde deles, desculpa, você banca a minha, banca a saúde da Cissa. É muito mais fácil. Se eu estou gerando renda aqui, se eu tenho um negócio do carro financiado, eu tenho casa financiada, tenho não sei o quê, eu tô gerando riqueza interna, então paga a minha parte. Não, vai pagar para quem? De novo, a pessoa que é um fantasma no sistema, porque ela não tem um número. Se ela atropela alguém na rua, você não sabe quem é. Muitas vezes tem o carro, eu estou falando porque eu já cansei de ver, tem o carro não está nem licenciado e muito menos com seguro. E aí? Aí é fácil, todo mundo é coitado. Nilson, o problema todo é que, assim, tem pessoas aqui, tem americanos, porque, gente, o imigrante legal, quando recebe o pagamento, recebe normalmente em cash, em dinheiro. Então, não reporta aquilo para o imposto de renda, aquele dinheiro é como se não estivesse circulando na economia, e como ele não paga imposto de renda, o que ele recebe por hora, o valor que ele recebe por hora, vai direto para ele. Já um americano, não. O americano aqui, principalmente os americanos mais pobres, eles fazem trabalhos que pagam de 15 a 20 dólares por hora. 20 dólares para eles já é muita coisa. Só que em cima desses 20 dólares incide o imposto. Esse imposto é retirado já na fonte, ou então ele tem que pagar, então não sobra muito. Então, o que a gente vê dos americanos das classes mais baixas é que eles precisam ter 2, 3 empregos para poder se sustentar e sustentar essa família. Como é que essa pessoa tem dinheiro para pagar o plano de saúde? Não tem. Muitas vezes é aquela coisa básica, mas aqui a saúde é carérrima. Então, se eles têm que fazer um tratamento, eles acabam não tendo dinheiro para isso. Então, por que esse americano que está pagando imposto, está trabalhando 2, 3 empregos, tem família, está girando a economia, como o Nilson fala, porque tem o carro, tem a casa, tem os impostos, o equivalente ao IPTU daqui, né, que é o Property Tax, está pagando isso tudo e não tem como pagar o hospital. Por que essa pessoa não tem esse subsídio que os ilegais têm? Quando eles não pagam impostos, estão aqui de forma ilegal, cometeram um crime para entrar no país e estão se locupletando de tudo que o país tem a oferecer. Isso está muito errado. Então, assim, o pior é que tem gente que justifica, né? A gente sabe muito bem disso. Mas está muito errado e a gente tem que pensar nessas pessoas de baixa renda aqui que precisam realmente dessa ajuda e é para elas que esse dinheiro deve ir e não para quem está aqui de forma ilegal. Concordo, eu não tenho nem que comentar. E tem uma outra coisa, em relação ao shutdown, que eu vi essa notícia há pouco tempo, o Trump acabou de cancelar 8 bilhões de dólares através do Russ Vought, é maravilhoso, eu estou desde ontem falando dele, que ele estava com uma sede para cortar gastos no orçamento, cortou esses 8 milhões de dólares referentes ao Green New Deal, que é para avançar essa agenda climática pavorosa que existe aqui nos Estados Unidos e que já tinha sido aprovada desde o governo Biden. Ele cortou esse fundo de 8 bilhões e os estados que estão perdendo fundo são a Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Havaí, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon e Washington, só estado democrata praticamente. A nossa Flórida está de fora, a gente não precisa se preocupar. Graças a Deus. Não, Flórida, graças a Deus. Assim, quer vir migrar para a América de forma legal, por óbvio, né? Quer vir o melhor estado, suspeito para falar. Eu acho que você pode, em segundo plano, você pode até pensar no Texas, mas eu acho que o principal hoje em dia é a Flórida. Não consigo pensar. Não consigo pensar em outro.